Eu sou Renata Calassa, professora de Geografia da Secretaria de Educação do Distrito Federal há mais de 25 anos, com alguns anos também no setor privado, na educação também. Eu fiz a minha graduação em Geografia, meu mestrado em Geografia, meu doutorado em Geografia, Território e Educação. Território é uma categoria bem própria da Geografia, mas é um conceito, uma categoria bem antiga, bastante, por sinal, lá do século XIV. E é um conceito que veio transmutando ao longo dos séculos igualmente. Porque como ele surgiu antes mesmo da ciência geográfica, então esse conceito também veio se transmutando. E eu vou conversar aqui com vocês um pouco para a gente conseguir entender a importância desse conceito para a educação e qual é essa relação que existe aí. De uma maneira geral, o território é uma porção do espaço geográfico. E aí eu vou ter que explicar o que é esse conceito de espaço geográfico. A categoria da geografia, as categorias da geografia são território, lugar, espaço, paisagem. O espaço geográfico, ele é uma porção da Terra transformada pelo ser humano ao longo dos anos, ao longo do tempo. Portanto, o conceito de espaço geográfico, ele reflete as relações de forças que existiram ali, ele reflete os sistemas de produção. Então, o espaço geográfico é essa dimensão de terra em que a gente consegue identificar ali uma história das relações humanas de transformação deste mesmo espaço de terra. Ali a gente consegue ver o que foi que aconteceu ao longo dos anos que fez mudar tanto a paisagem desse lugar, desse espaço. Isso é o espaço geográfico. Quando nós temos uma determinada porção desse espaço geográfico, neste exato momento em que essa correlação de forças acontece aqui, hoje, nós chamamos isso de território. Porque território, pelo conceito do geógrafo nomeado, já muito conhecido mundialmente, Milton Santos, o território é o espaço geográfico usado. E aí, é importante vocês saberem quem usa esse território. Se ele é um território, se ele é um espaço geográfico usado, quem usa o território? Por que usa esse território? Quem são essas pessoas? Quais são as intenções dessas pessoas? Quais são os objetivos comuns? Quais são os conflitos? E aí que acontece, dentro desse espaço geográfico, neste tempo atual, o que a gente consegue encontrar são as relações de poder, que é uma outra palavrinha. Todos esses conceitos que aqui eu estou colocando, território, poder, e nação e povo, são também elementos constitutivos do conceito de Estado. Território, então, é um conceito muito importante porque eles definem o limite, a abrangência, o alcance de um poder que pode ser soberano. Então, território é um conceito muito importante para a geografia, mas ele também é um conceito muito importante para juristas. Porque os juristas precisam, por exemplo, definir quem que eles vão defender. Eles vão defender quem está no território deles. No território usado, constituído, com soberania, com uma nação, o Estado. Ele vai ter um território, uma nação e uma relação de poder. Ele vai defender, a ciência jurídica vai defender este povo dentro deste território neste momento. E não o povo do outro, né, a nação de outro território com outras relações de força. Se o território não é um dado físico, ele não é um objeto físico, ele é, então, um elemento sócio-técnico-histórico. Humano, gente. Por quê? Se o território é o espaço usado, existem pessoas ali dentro. Essas pessoas têm razões para estarem ali dentro. Têm razões para estarem juntas, realizando ações com determinados interesses e valores. E quais são eles? São dados culturais. Vocês entendem a importância de não somente saber quantos alqueires esse território tem, qual é o limite fronteiriço desse território, mas igualmente saber quais são as visões de futuro, o que esta nação, este povo, deseja. Isso faz do território uma arena da ação humana, mas da sua dimensão política. É nesta arena que nós vamos organizar uma sociedade. E o que é política se não é uma forma de organização da sociedade? É a própria estrutura, o processo de organização da sociedade. Neste processo de organização da sociedade, nós temos que pegar todas as intenções individuais, transformá-las em intenções coletivas, com objetivos comuns e tomar a decisão que vai ser realizada. Isso é política.
O conceito é esse, por isso o território tem uma importância política muito grande, não só jurídica, não só geográfica, mas também política. É aqui que a gente define quem vai ser vacinado ou não. E é importante saber também, e agora puxando para o nosso setor, quem nós vamos atender em nossas escolas. Quem poderá se matricular para estudar em nossas escolas? Qual é o limite de moradia dessas pessoas que vão ser os nossos estudantes e as nossas estudantes? Nós vamos definir isso a partir do território. Muito se sabe que as escolas de Brasília teriam que atender moradores de Brasília, mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para vocês, quem tem o direito e o poder de estar matriculado e cursando a educação básica nas escolas de Brasília? Quem é o morador que pode vir buscar se matricular em nossas escolas? Você respondeu que nós devemos atender somente os moradores de Brasília, Distrito Federal? Você errou. Porque nós temos um outro território. Os territórios podem se sobrepor uns aos outros. Nós temos o território do Distrito Federal, um território que é um Distrito Federal e, portanto, tem o nome de Brasília, mas nós temos também o território sobreposto, que é o da região de desenvolvimento econômico do Distrito Federal e entorno. Então, esses dois territórios, um que é só o que a gente chama carinhosamente de quadradinho, mas o outro, que possui municípios de Minas Gerais, municípios de Goiás, além de Brasília, ele também pode ser atendido por serviços que são chamados de serviços de interesse comum, porque foram definidos para serem realizados junto com os 3 estados. E aí tem cultura, educação, saúde, por isso que as pessoas vêm para os nossos hospitais, por isso que nós recebemos e temos que atender pessoas dos municípios de Goiás e do município definido. Esse conjunto definido de municípios formam então a rede DF Entorno, que é chamada de rede DF Entorno. Essa rede tem uma característica de relação de vida cotidiana, de relações de forças. Lembra dos conceitos, dos elementos que formam o conceito de território? Eles existem na rede também. E eles foram definidos formalmente. Então, gente, quando vocês encontrarem estudantes matriculados em sua escola e que vocês olharem e perceberem, nossa, olha, lá de Unai, não vou atender não. Tem que atender. Tem que atender sim, porque nós fizemos um pacto legal, está legalizada essa relação, de que a nossa educação seria feita com apoio e colaboração e cooperação dos outros estados com os outros estados, esses outros 2. Só que não é todo o estado de Minas, todo o estado de Goiás, são só alguns municípios. Sendo assim, quando vocês os receberem, acolham-os, porque eles fazem parte do território que, para o Conselho de Educação, é chamado de ADE. O ADE, para o Conselho Nacional de Educação, que realizou a resolução em 2010, determinando que nós criássemos novas dimensões territoriais para o desenvolvimento da educação. E é assim que ele chama mesmo, ADE, Arranjo de Desenvolvimento da Educação. Por que isso? Porque em determinadas localidades, nós não estávamos garantindo, nós, povo brasileiro, não estávamos conseguindo garantir o direito humano à educação. Mas, se regiões metropolitanas ou as RIDs, que são 3 no Brasil, as RIDs têm por responsabilidade realizarem educação e cultura juntas, então nós devemos garantir que a educação alcance e seja feita de qualidade para moradores deste outro território que está sobreposto ao território de Brasília. Ele existe, de fato. Este outro território existe. Essas pessoas vêm trabalhar em Brasília, vêm se divertir em Brasília, vêm fazer compras em Brasília. Portanto, elas também vêm estudar e ter saúde e resolver seus problemas de comunicação aqui em Brasília também. Essa cooperação, ela precisa ser realizada horizontalmente, município, município, estado com estado, e verticalmente, nas 3 esferas: União, Estado, Distrito Federal e municípios. Sendo que o Distrito Federal aqui, ele tem as atribuições do Estado e do município ao mesmo tempo. Esse Distrito Federal, só vou recapitular aqui, este Distrito Federal, ele tem um nome, e o nome dele é Brasília.
Porque vocês sabem que existem distritos municipais e estão localizados nos municípios, que são muitos. Vocês conhecem os nomes de vários municípios, de vários distritos municipais. Mas como a gente só tem uma União, então a gente só tem um Distrito Federal. Não vamos ter vários distritos federais. Vários municípios, vários distritos municipais. Um único espaço federal, um único Distrito Federal. Certo? Esses novos arranjos de desenvolvimento da educação, que definem, então, novos espaços territoriais para desenvolvimento da educação, têm o propósito de reduzir a desigualdade, de garantir o direito, de dar qualidade de vida e possibilidade de mobilidade social para muito mais pessoas. Então, nós temos território metropolitano, um território distrital, mas também nós temos um território local aqui, que é este que fica acolhendo a escola. Não é a escola que acolhe o território, é o território que acolhe a escola. Quem são essas pessoas que fazem essa vida local com vocês? É preciso lembrar, gente, que essa escola, ela não paira no ar. Ela está ali, ó, cravada na terra. E quando a gente simplesmente entra na escola, ministra a nossa aula e não mantém nenhuma relação com esse território, nós passamos a dar facilidade para a possibilidade de conflitos, de ataques, porque nós vamos ser o elemento estranho neste corpo que é o território. Por isso a importância de não só a educação do campo, mas a educação urbana também, saber quem é, o que é essa redondeza. Porque você, diretor ou diretora, você, professor, professora, vocês voltam para casa. Essas pessoas permanecem lá, respirando e vivendo cotidianamente naquele espaço, naquele território. Para que isso? Para saber se relacionar, para saber dialogar com essas pessoas que estão ali, naquele espaço, naquele território. É muito importante saber dialogar com eles a partir do que eles desejam e não do que nós queremos para eles. E eles, às vezes, precisam também se reconhecer, porque esse dia a dia da vida faz com que as pessoas simplesmente passem a vida, mas não vivam a plenitude dessa existência. Este momento presente, fazendo com que as nossas relações sejam melhor construídas. E para finalizar, se eu posso fazer um pedido aqui para vocês, conheçam o território onde está a sua escola. Aprendam a se relacionar com as pessoas desse território, com as necessidades desse território, a partir da voz desse território e não da sua. Ok? Um abraço e qualquer coisa é só me procurar.